sobre esse tema aqui, as consequências de uma escolha errada. Vamos repetir? As consequências de uma escolha errada. Senhor Jesus. Então, irmãos, tem um ditado que diz que tudo tem uma reação, né? Toda ação tem uma reação. Então, a nossa vida é um constante semear. Nós tomamos escolhas, né? Todos os dias nós temos que fazer algumas escolhas. E dependendo da forma como nós escolhemos, nós vamos lidar com as consequências dessa escolha. Seja algo bom, o resultado dessas escolhas, né? Seja um resultado bom ou seja também um resultado ruim. Tudo vai depender das escolhas que nós tomamos. Porque sempre na nossa vida, né, na nossa direção vai aparecer que escolha eu vou tomar, o que eu devo fazer, para que caminho eu devo ir, né? E dependendo da sua escolha, a consequência pode ser algo que agrade a Deus, como também pode ser algo que não agrade a Deus, né? Então é a lei das semeadoras. Nós semeamos e nós colhemos. Nós vamos tratar de um personagem bíblico. Os irmãos imaginam por esse tema aí? Jonas, Pedro, e aí? Mais alguém para chutar? As consequências de uma escolha errada. Ó Senhor Jesus. Não, vamos ver 2 Samuel capítulo 11. Segunda Samuel capítulo 11, versículo 1. Vamos ver sobre Davi. O versículo 1. 2 Samuel capítulo 11, o versículo 1. Senhor Jesus. Amém? Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Aqui, irmãos, nesse versículo 1 é para nós nos contextualizarmos como começou algo que não deveria acontecer, né? Na primavera, os reis eles costumavam sair para guerrear, né? Para despojar outros reinos, conquistar outras terras e até mesmo demarcar o seu território. Isso era de costume, né? Os reis costumavam sair para a guerra. Se você for voltar alguns capítulos, você vê que Deus deu muitas vitórias a Davi. Davi era uma pessoa valente, né? E conseguiu derrotar muitos inimigos e, né, está ali à frente de Israel. Mas nesse capítulo 11 aqui, era costume de Davi sair para guerrear. Mas nesse capítulo 11, Davi ele ficou em Jerusalém. Ele que sempre estava na frente dos seus exércitos, né? Dessa vez ele ficou em Jerusalém, enviou Joabe com seus servos e ele ficou lá em Jerusalém. Ou seja, ele quebrou, né, um costume, o que sempre se fazia. E como ele não estava lá na guerra, ele ficou lá em Jerusalém, num palácio. Vamos ler o versículo 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado de sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então, vamos aqui na raiz, né, como começou esse pecado. Primeiro nós percebemos que Davi, ele se isentou, né? Ele se omitiu das suas obrigações, né? Da sua ocupação. Eu já venci muitas guerras, muitas batalhas. Dessa vez eu não vou não. Vou deixar aqui o meu povo vai, eu vou ficar aqui em casa, descansando, né? Passeando aqui no meu palácio. Então, uma certa tarde, levantou-se da sua cama, começou a passear no palácio, subiu lá no terraço. Do terraço,
olhou, né, para baixo e viu uma mulher tomando banho. Então, quando ele olhou, os olhos viram, né, o coração desejou. E ele não fugiu da tentação, mas ele quis, né, chegar até a tentação. Então, procurou saber quem era aquela mulher, foi informado de quem era, mesmo sabendo, né, que a mulher era casada, tudo, ele mandou chamar a mulher. Então, realmente, os olhos viram, né, o coração desejou, e agora ia dar fruto a esse pecado que estava só na sua mente, no seu coração. Então mandou chamar a mulher e se deitou com a mulher, Senhor Jesus. E a mulher engravidou. E agora? O rei de Israel cometeu um adultério, quebrou a lei de Deus, que Deus disse: não adulterarás, não cobiçarás, né, a mulher do teu próximo. Ele quebrou essa lei. E qual a reação de Davi nesse momento? O que Davi fez nesse momento? Nós vamos perceber aqui que, infelizmente, Davi estava com seu coração endurecido, a sua consciência, né, não estava em condições perfeitas, porque se nós vamos continuar lendo o versículo 6. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Será se Davi chamou para pedir perdão, né? Vamos ver. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Ou seja, o que será que Davi queria fazer aqui, né? Davi, irmãos, ele queria encobrir o seu pecado. Ele queria jogar a sujeira debaixo do tapete e fazer de conta que a casa estava limpa, sem estar. Ele chamou Urias estava lá em uma função importante, né? Na guerra, mandou chamar. Disse: Urias, como está? Estou bem. E a guerra lá, está indo bem? Tá, tudo certinho. Tá bom, você vá descansar, vá lavar os pés, ou seja, vá para sua casa, né? Durma lá com sua mulher. E ainda deu um presente a ele. Mas Urias, ele era um servo fiel ao seu senhor Davi, né? E ele disse que ele não foi deitar com a sua mulher, pelo contrário, ele dormiu lá, como diz aqui, na porta da casa real, não é isso? Deitou à porta da casa real. Versículo 10. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não descestes à tua casa? 11. Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os seus servos estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Joabe disse: os meus companheiros estão lá na guerra, estão batalhando, né? Tomando sereno, a arca está lá na tenda, né? O meu general está lá, Joabe. Enquanto eles estão lá, eu vou estar aqui como ele falou aqui, vou me deitar com a minha mulher, né? Ele não quis receber esse gozo, receber esse presente. Então, versículo 12. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Segunda tentativa de Davi, né? Davi, já que ele não desceu, né, para se deitar com sua mulher na primeira vez, eu vou chamar ele, vou fazer uma festa, vou dar muitas bebidas, vou embriagar ele, e agora ele bêbado, ele vai descer, né? E talvez possa ter essa relação com essa mulher. E quando ela engravidar, aí vão dizer que o filho é de Urias, não é isso? Então Davi estava calculando, era um plano, né, perfeito, para que, se isso acontecesse, o pecado dele estava coberto ali, né? Ninguém sabia, pensaria que Urias, que a mulher era filha de Urias, porque Urias veio nesse momento e teve relação com ela. Mas novamente Urias, ele não desceu
a sua casa. Ele era um servo fiel. Ele se embriagou, mas provavelmente por providência de Deus também, né, que Deus ele age na história, ele não desceu. Então, vemos aqui uma escolha errada de Davi, e de uma escolha errada fez com que ele prosseguisse no erro e tomasse outras escolhas mais erradas ainda, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, isso mostra tudo isso porque ele deixou a sua obrigação de rei e ficou na ociosidade, né? Na negligência. E por isso que nós sabemos que quando a pessoa está sem fazer nada, a mente vazia, né? Como diz, é a oficina do inimigo. Porque você fica aberto, vem vários pensamentos, você imagina coisas que não existem, você sofre por antecipação, coisas que nem vão acontecer e já está acontecendo naquele momento. Tudo isso porque você não está sendo preenchido, os seus pensamentos não estão sendo preenchidos pelo Senhor, não estão sendo ocupados com coisas boas, como diz Filipenses 4:8. Então Davi estava ocioso, não tinha nada para fazer lá no rei, ficou no palácio, estava passeando, viu aquela mulher e daí começou tudo, né? O versículo 14, nós vamos ver agora o que ele fez para tentar dar um fim nisso. 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Senhor Jesus. Versículo 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Então Davi, ele tentou de todas as formas, de todas as maneiras para encobrir o seu erro aqui, né? Essa última tentativa aqui, esse homicídio, né? Realmente concluiu, né? Esse grande pecado que ele cometeu. Porque ele induziu, né? A morte de um servo para cobrir o seu pecado. Ele disse: pegue Urias, coloque ele no lugar onde a guerra vai ser forte mesmo, para que ele seja morto. Então Urias morreu, né? Isso são questão de dias. Urias morreu, Batseba pranteou, né? Ficou em luto alguns dias. Depois mandou chamar Batseba para que ela fosse sua esposa. Pronto, agora na mente de Davi disse: cobri o meu pecado, porque são questões de dias, né? Talvez não fossem nem meses. Então, quando eu vou tomar ela como esposa, daqui a um ano, quando ela conceber, vão pensar que o filho, de fato, é meu. Senhor Jesus. Isso foi o que Davi realmente pensou, né? Ele pensava que agora estava tudo bem. Mas, irmãos, uma pessoa pode esconder as coisas de Deus, pode esconder as coisas do homem, né? E nem de todos os homens. Às vezes um homem, outro sabe, como Joabe sabia, né? Como Batseba sabia, como a mulher que foi dar o aviso de Batseba para dizer que ela estava grávida sabia. Às vezes um homem, 2 ou mais 3 pessoas sabem. Não é possível enganar, principalmente a Deus. Vamos ver Gálatas, capítulo 6. Deixa marcado aí que a gente vai voltar. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 a 8. Gálatas 6, versículo 7 a 8. Senhor Jesus, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, irmãos, o apóstolo aqui diz: não vos enganeis.
Às vezes você está querendo enganar Deus, ou enganar as pessoas, quando na verdade você está enganando a si mesmo. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. E em outra passagem diz que todas as coisas são patentes, né? Diante dos olhos de Deus. Ou seja, todas as coisas são reveladas a Deus. Nada é oculto, né, aos seus olhos. Então Deus, ele sabia dessa condição de Davi. E Davi, ele semeou aqui muito mal. A semeadura dele aqui foi muito mal. E certamente ele vai colher dessa semeadura que ele fez. Porque Deus, ele perdoa o pecado, mas ele permite que você sofra as consequências. Não é isso? Você semeou milho, você vai colher milho. Semeou feijão, vai colher feijão. E às vezes, geralmente a semeadura é muito mais do que aquilo que você plantou, né? Você plantou 3 grãos de milho, vai colher uma espiga, né? Um pé de milho com 2 espigas, com muitos grãos de milho. Então isso demonstra que nós precisamos ter cuidado, né? Como nós estamos escolhendo, como nós estamos semeando, porque mesmo nós nos arrependendo, Deus vai nos perdoar, mas nós podemos, a nossa vida pode ser marcada por causa de uma escolha errada. Verdade. Então Davi pensava que, né, ninguém sabe, está encoberto, está tudo certo. O pecado estava lá. Davi não se voltou para Deus, não se arrependeu, né, não teve comunhão íntima com o Senhor, confessando os seus erros, mas ele estava assim, duro, né? Então, vamos ver aqui, voltar para o capítulo 12 de 2 Samuel, para nós vermos o desfecho dessa história. 2 Samuel, capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe... Natã, né, era um profeta, também chamado vidente. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Veja só o que Natã levou Davi a reconhecer o seu erro. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Versículo 2. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filho. Então um homem rico com muitos gados, com muitas ovelhas, e tinha um pobrezinho que só tinha uma cordeirinha. Versículo 4. Vindo viajante ao homem rico, não quis ou seja, o homem rico não quis tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. É mole? O homem chegou, um visitante, um viajante, um homem rico, com tantos gados, com tantas ovelhas, foi pegar a única cordeirinha que o vizinho pobre tinha, matou para dar de comida a esse viajante. Quando Davi ouviu essa história, o versículo 5, então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. Davi ficou revoltado contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá quantas vezes? 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. 7. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do Senhor e as mulheres de teu Senhor, ou seja, muitos gados, muitas ovelhas, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. A poligamia naquele tempo era aceita, né? Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Está vendo, irmãos? Todas as coisas se tornam reveladas diante de Deus, né? Não é possível esconder os nossos feitos maus diante de Deus. E se você não confessar, Deus também pode tratar com esse pecado, né? Senhor Jesus. Amém. Davi não se arrependeu por conta própria e Deus foi, né, vindicar a sua justiça, porque Davi, ele era o modelo que estava na frente do povo de Israel, né? Ele era o modelo, ele era uma liderança. Então
Por meio do profeta Natã, Deus foi até Davi e tocou na consciência de Davi, né? Quando Davi se encheu de furor e disse: tal homem deve morrer, ele proclamou a sua própria sentença, porque esse homem era ele. Ele tinha muitas mulheres, ele tinha muitas coisas. Urias o Heteu só tinha a sua mulher, e ele, com tantas mulheres, né, desejou a mulher do próximo e ainda, né, tomou a mulher e mandou matar o marido dela. Senhor Jesus, que pecado grave, né? Por isso, Davi agora, Natã vai predizer o que vai acontecer com Davi por causa desse pecado. Versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Aqui é a colheita de Davi. Embora tenha aqui o versículo, né? A gente vai deixar para uma próxima mensagem, o arrependimento de Davi. Hoje a gente só vai tratar das consequências. Embora Davi tenha dito: pequei contra o Senhor, e aí vai relatar o Salmo 51, contando, né, como ele estava, o Salmos 32, que na próxima mensagem a gente vai ver isso. Mas aqui nós vamos ver a sentença. Deus disse por meio de Natã que a espada não se apartará da casa de Davi. Irmãos, depois daqui, mesmo Davi tendo se arrependido, a vida de Davi virou de cabeça para baixo. Ele perdeu a autoridade como rei, e os filhos dele fizeram muitas coisas horrorosas, né? Senhor Jesus. Então, nós vamos ver o cumprimento dessas sentenças, né? O versículo 14. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemaste os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então a primeira sentença aqui é a morte do filho que Batseba estava esperando dele. E quando Davi soube disso, Davi ele jejuou, pranteou, orou, né, durante alguns dias, não comia, mas Deus ele não atendeu a oração de Davi, porque Deus determinou. Davi ele era um homem que sabia das misericórdias de Deus, né? Verdade. Tanto que teve uma vez que perguntaram a ele o que era melhor, cair nas mãos dos inimigos, né? Ou cair na mão de Deus. Ele disse: não, é melhor cair na mão de Deus, porque Deus pode ter misericórdia. Então Davi ele sabia que Deus é misericordioso, mas Deus é amor, irmãos, e Deus também é justiça. Deus é um reto juiz. Então a primeira sentença foi a morte aqui do seu filho de Batseba e filho dele que estava esperando. Senhor Jesus. Amém. Aqui foi a primeira consequência. Davi ele chorou bastante por causa disso, mas até mesmo depois disso, quando ele soube da morte, se você for continuando lendo aqui embaixo, ele se levantou, adorou o Senhor, né, porque ele sabia que ele estava pagando por algo que ele cometeu. A espada não se apartará da sua casa. Vamos ver aqui Absalão, que era um filho de Davi, matou o seu irmão Amnon. É o capítulo 13, o versículo 28. Amnon era filho de Davi e tinha uma irmã chamada Tamar, que era muito formosa. Então Amnon se apaixonou por Tamar, mas não sabia o que fazer para possuí-la. Então ele se fez que estava doente, inventou uma história, pediu para que o pai mandasse Tamar levar comida para ele, e quando ela fosse levar comida, ele forçou ela a se deitar com ela, estuprou a sua irmã por parte de pai. Então a irmã ficou muito ressentida, né? Não faça isso e tal, mas ele estuprou, pegou a força. Então Absalão, que é irmão de Tamar, ficou também ressentido, guardou aquilo no coração, né? Amnon estuprou minha irmã, como pode um negócio desse? Então Absalão planejou a morte agora desse irmão. Ele queria matar esse irmão, e foi o que aconteceu. O versículo 28 e 29. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho,
quando estiver, né, quase bêbado, e eu vos disser: feri Amnon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu que eu vos ordeno, sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou seu mulo e fugiram. A espada não se apartará da sua casa. Então a espada também se refere à morte, né? Primeiro filho morreu. Lembre da cordeirinha que deveria restituir quantas vezes? 4 vezes, né? O primeiro filho morreu, filho de Batseba. Agora Absalão matou Amnon, que é seu irmão. E Davi era o pai. Qual é o pai que não vai ficar ressentido, né? Um irmão matando outro irmão. Davi, ele se entristeceu com isso. Senhor Jesus. Absalão, quando fez isso, irmãos, ele fugiu de Davi, passou muitos anos fora, porque Davi não queria ver mais a cara dele, não queria ver mais o rosto dele. Depois de um certo tempo, Joabe fez uma mentira e convenceu Davi a trazer Absalão de volta. Só que mesmo assim, Davi não queria ver o rosto de Absalão. Ficou, se não me engano, uns 2 anos, e depois Absalão se apresentou ao rei e tal, né? Se apresentou ao rei, passou a conviver. Mas Absalão não era tão querido, e Absalão começou a planejar tomar o reinado do seu próprio pai, tomar o trono do seu pai. Ele planejou isso, né? Foi para uma localização lá, levou alguns soldados e depois se autoproclamou rei, e Davi teve que fugir de Jerusalém com sua família e deixou 10 concubinas. Senhor Jesus. A gente leu aqui no capítulo 12, que, versículo 11, que Deus disse assim: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres à tua própria vista, e darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel. Da tua própria casa suscitarei o mal contra ti. Então vamos lá para 2 Samuel capítulo 16, o versículo 22. Davi tinha fugido, ficaram essas 10 concubinas. Veja o que Absalão, que já estava perseguindo seu pai, fez. 16, 22. 2 Samuel 16, 22. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, lá em cima da casa. Lembra do que Natan disse? Diante do sol, para todo mundo ver. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. Meu Deus. Mais uma colheita do que Davi plantou. Tudo se cumprindo, né? Que vergonha para o rei de Israel. Triste ver uma situação dessa. Então, mais uma vez isso aconteceu. Senhor Jesus, mais uma colheita. E também a espada não se apartará da sua casa. Outro filho de Davi morre à espada, que é o próprio Absalão. Absalão se revoltou, né? E agora houve uma guerra do exército de Davi contra o exército do seu filho Absalão. Vamos ler o capítulo 18. Capítulo 18. Então, quando eles foram guerrear, os dois, Davi ainda falou assim no versículo 5: deu ordem o rei a Joabe, a Abissai e a Itai, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os capitães acerca de Absalão. O exército de Absalão ia guerrear contra o exército de seu pai, mas mesmo assim, Davi não queria que seu filho morresse na guerra. Tratasse com brandura, talvez capturasse ele, mas não matasse. Senhor Jesus. Versículo 33. Na verdade, vamos ver aqui a morte primeiro. Então, alguns soldados de Joabe viram Absalão e contaram a Joabe. Joabe foi lá matar ele. O versículo 14. Então disse Joabe: não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho.
Aqui foi na guerra e Absalão, o filho, foi morto. 4 restituirá 4 vezes. Morreu o filho de Batseba, morreu Aminon, que Absalão matou, os filhos, contra filho. Depois Joabe, o exército de Davi, matou o seu outro filho, Absalão. E Davi, quando soube, pranteou muito, chorou muito, Senhor Jesus, o versículo 33 mostra que ele chorou e disse: meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Mesmo Absalão querendo matar ele, mas quando o filho dele morreu, ele ficou sentido por isso, As pessoas de Israel não gostaram, tal. Joabe já tinha um certo entrosamento e criticou Davi, mas foi depois disso que o reino de Davi se restituiu, voltou, se restabeleceu. Então, só para concluir, irmãos, outra sentença, outra morte à espada foi a morte de outro filho dele, Adonias. Vamos ver 1 Reis, capítulo 2, o versículo 24. 1 Reis 2, 24. Senhor Jesus. 2, 24 e 25. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, hoje morrerás, Adonias. Aqui é Salomão, com o seu irmão Adonias, irmão por parte de pai. Ele, enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de sorte que morreu. A espada não se apartará da sua casa. O quarto filho morreu. Assim como diz: esse homem deve morrer, e restituir 4 vezes mais a ovelhinha. 4 filhos de Davi morreram e tomaram as esposas dele, as concubinas, e se deitaram à vista de todo Israel. Ou seja, as consequências de uma escolha errada. Então, irmãos, que o Senhor nos guarde, A Bíblia diz assim, deixa eu localizar o versículo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12, ai você que pensa estar em pé, para que não caia. A Bíblia diz em Mateus 26, 41, que nós devemos orar sem cessar, O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, que nós possamos estar nesse viver de oração, que o Senhor nos guarde, Nas nossas escolhas, porque um momento de prazer pode destruir toda a sua vida, Então, que o Senhor nos guarde, nós estejamos orando pelos outros, para que mantenhamos a nossa conduta reta diante de Deus. E próxima mensagem nós vamos ver o arrependimento de Davi. Jesus é o Senhor.